Olá, seja bem-vindo à primeira aula do capítulo 5 e desta vez vamos falar de estequiometria. Bem, esta aula será administrada por mim, Milagre. Bem, temos aqui os conteúdos que nós iremos abordar até o final, deste capítulo. Bem, como introdução é importante referir que a estequiometria é um capítulo da química que vai estudar aquilo que é a relação as relações de quantidade da matéria nos reagentes e nos produtos, em reações químicas, neste caso. É importante também refrisar que esta estequiometria não só está envolvida em reação química. Ou seja, há uma parte da estequiometria que não está enquadrada, ou seja, não está intimamente ligada a reações químicas. Bem, essas quantidades da matéria, elas podem ser expressas em número de moles, massa, em volume, em número de partículas, átomos, íons, prótons, etc. Bem, nós temos duas leis ponderais. Duas leis ponderais, pois elas tratam de massas. Não é? São leis que vão lidar com as massas dessas matérias. Isto é, temos a lei de Lavoisier e temos a lei de Prost. A lei de Lavoisier diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Veja, e a soma desses reagentes será igual exatamente a 12 aqui, porque nós aqui temos que ter um número que, ao adicionarmos a este, vai dar 12. Agora, a lei de Prost também lida com as proporções constantes. Por exemplo, um padeiro, para ele preparar pães para 1000 pessoas, ele tem uma proporção fixa de saco de farinha para poder preparar aquilo que é pães, por exemplo, para 10.000 pessoas. Ele usa aquela proporção fixa que ele tem. Assim, na química, nós sempre vamos usar proporções fixas. Por exemplo, para a combinação do enxofre com sódio, nós vamos ter uma proporção de 46, 32 e vamos ter também uma proporção de 78. Sendo que esses números podem ser reduzidos até os números menores possíveis. Ok, aqui podemos ter uma interrogação, aqui uma interrogação. Neste caso, aqui, na verdade, eles estão a precisar da massa desse e da massa desse. É aquele caso que eu disse. Um padeiro tem 1000 pães e ele, por exemplo, chega numa zona e, imagine, já que tem 10.000 pessoas. Ele faz a estequiometria e chega até um calo. Aqui, neste caso, se nós temos 78 aqui e aqui nós temos 20, nós temos que usar a estequiometria para poder chegar até o nosso resultado. Então, neste caso, iremos usar os princípios de Prost. Bem, esse número de mol ele pode ser dado em... ou seja, esse número de mol, na verdade, relaciona-se com o número de Avogadro. Esse número de Avogadro é representado pelo 6 vezes 10 elevado a 23, em termos de aproximação. Muito bem. Bem, nós já havíamos falado dessa parte onde o número de, ou seja, a quantidade em estequiometria pode ser dada em número de moles. Além disso, é importante perceber algumas conversões estequiométricas que iremos abordar bastante neste capítulo. Bem, a estequiometria ela pode estar em substâncias compostas, ou seja, em substâncias que estão numa reação química, assim como em substâncias que estão isoladas, ou seja, não estão em reações químicas. Por exemplo, nós temos que ter alguma noção de conversões fundamentais. Por exemplo, temos que saber que uma mol de qualquer substância está aproximadamente, ou seja, é diretamente proporcional à massa molar da mesma substância e é diretamente proporcional ao número de Avogadro. Por exemplo, podem nos escrever aqui uma molécula de água, por exemplo. Deixa eu abrir isso. Uma mol de água. Uma mol de moléculas de água é proporcional a 18 gramas, né, se nós formos a calcular. E esse 18 gramas é proporcional a 6 vezes 10 elevado a 23. Não é? Esse 10 elevado a 23 é aquele número que eu simplifiquei. Ou seja, é a mesma coisa que dizer 6 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. É a mesma coisa. Porque se nós temos um número em que aqui nós temos 0 e vejam que aqui nós temos 2. Esse 2 aqui não aproxima-se por excesso. Logo, esse número podemos calcular, para facilitar os cálculos na estequiometria, podemos escrever assim. Não é 6 vezes 10 elevado a 23. Ok. Agora, imagine que digam... imagine, se nós temos 0,5 moles de moléculas de água, teremos quantos gramas? Teremos também
quantas moléculas. Teremos quantas moléculas. Queremos saber esses cálculos. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Teremos que fazer o produto dos meios, não é? Que será isto. Produto dos meios. Não está a servir. Não está a ajudar essa seta. Será produto dos meios igual a produto dos extremos. Neste caso, o que iremos fazer aqui? Será, deixa eu resolver desse lado que está branco. Será y vezes 18 igual, ignorem as unidades sempre, ignorem as unidades, vezes 0. Primeiro preocupem-se com esta parte aqui. Com esta parte aqui. Estão a ver essa parte que eu já indicar? Conseguiram ver? Preocupem-se com essa parte aqui. Primeiro. Pessoal, conseguem ver? Eu disse não, Luxo. Não vi a parte que eu acho. Ok. Então. Não. Eu estava a dizer que preocupem-se com essa parte aqui, que só falta um dado primeiro. Devem preocupar-se com essa parte que só falta um dado. Estamos juntos daqui? E depois dessa parte aqui que falta outro dado, iremos calcular depois de ter o dado daqui. Estamos juntos? Sim. Tá. Ok, tá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dizer x vezes o 1 igual a 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Elevado a 23. Ok. Ok. Não está a aceitar colocar elevado. Ok. Agora, o que nós vamos fazer aqui é que esse x, esse 1 quando vai para o segundo membro, vai ter que dividir. E nós ficamos com 0,5 vezes 6, vezes 10 elevado a 23. Temos essa conta aqui. Agora, sempre que nós termos uma conta que é multiplicação de 5, é simples. Sempre imagine que nós temos 5 vezes 16, não é? Imagine, eu não sei, não domino 5 vezes 16 aqui é igual. Mas sei muito bem que a metade do 16 é 8. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que depois multiplicar o resultado que eu tive por 10. Então, isso vai dar, basicamente, 80, que é o resultado de 5 vezes 16. Isso serve para qualquer número que for a multiplicar por 5. Agora, vejam no cálculo que nós estamos perante ele. Temos 5, esqueçam esse 0, não sei quanto. Coloquem para depois. Façam 5 vezes 6, dá quanto? 6, dá 30, não é? Mas, devem lembrar que estamos esperando aqui 1,0. Então, esse 0,0 vai fazer com que haja a diminuição de uma casa decimal no resultado que nós formos a calcular. Bem, isso é matemática, cada um pode fazer de qualquer forma que domine. Então, já multiplicamos esses números, ficamos apenas com 10 elevado a 23. Então, o resultado dali é 3 vezes 10 elevado a 23. Agora, para o y, já que nós temos o resultado de x, vamos dizer y vezes 18 igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes, não é? O número que encontramos é 3 vezes 10 elevado a 23. Já que nós, para o 3, que é esse que tinha que estar aqui, temos um número que já encontramos, que é esse aqui. É 3. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter y igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 3 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido por 18. Dividido por
18. Tudo isso dividido por 18. Então, essa operação aqui, temos bases iguais, não é? E mesmos expoentes. Então, o que nós vamos fazer? Se nós temos bases iguais e expoentes, ou seja, na multiplicação, se nós temos as mesmas bases, mantemos as bases, não é? Adicionamos expoentes e multiplicamos também esses coeficientes. Ou seja, fica assim. Xy igual a 6 vezes 3, tá quanto? 18. Ok? Vezes 10 elevado a... Temos que somar os expoentes, porque estamos esperando uma multiplicação. Neste caso, vamos ter 46. Lembrando que estamos esperando uma divisão do número 18. Isso faz-se em 2 minutos. Mas só que trata-se de aulas, eu não posso correr tanto assim. Ok, então, esse número aqui, esse que nós encontramos, podemos simplificar este com este. Concordam comigo? Sim. Então, ficamos com y igual a 1 vezes 10 elevado a 46. E é tudo aqui. Vamos avançar um pouco. Esse número de moles, não é? Esse número de moles, ele pode ser, ou seja, tem uma fórmula que pode ser nos dada, ou seja, existe uma fórmula que calcula o número de moles se nos dão uns dados. Sim, Helder. Helder, levanta. Sim, boss. Neste caso, em que temos duas incógnitas, eu gostaria de saber qual é o critério de seleção da primeira incógnita e a segunda. Como é que devemos saber qual é a primeira incógnita a isolarmos? A primeira incógnita a isolar, ou seja, a calcular, é aquela, ou seja, a primeira equação a calcular é aquela que tiver menos incógnita. Então, partindo do cálculo da primeira equação, tu calcules, ou seja, tu vais calcular a segunda equação. Ah, tá certo. Tá? Tá certo. Ok. Existe essa forma para calcular o número de mol, onde diz o número de mol é igual a massa dada sobre a massa molar. Lembrando que a massa molar é dada em gramas por mol. Ok. Como que nós vamos calcular essa massa molar, essa famosa massa molar? Essa famosa massa molar, nós vamos calcular da seguinte maneira, mas vamos ter como base esse exemplo. Quantos moles há em 220 gramas deste composto? Quantos moles há em 220 gramas deste composto? O que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é calcular o... Ok, vamos lá introduzir os dados na fórmula. A fórmula diz é igual a massa dada sobre a massa molar, não é isso? Então, N vai ser igual a quê? A massa dada é quanto que é? 220 gramas. 220 gramas. Sobre a massa molar não nos deram. Agora, como que nós vamos calcular a massa molar? Se nós temos esse composto, CO, não é? 2. Para calcular a massa molar deste composto, é só nós fazermos uns traços imaginários. Assim como para calcular a massa, por exemplo, do ácido sulfúrico. Nós temos que colocar uns traços imaginários aqui. Coloquemos uns traços imaginários. Em que, se nós formos a passar de um elemento para o outro, nós temos que separar com o sinal mais. Neste caso, nos deram 12 aqui. Significa que a massa do elemento carbono na tabela periódica vale a 12. A massa do oxigênio na tabela periódica, conforme já nos dá aqui, vale a 16. Vale a 16. Então, coloco 16 aqui. Então, vejam que esse oxigênio está multiplicado 2 vezes. Então, vamos multiplicar 2 vezes. Ok? Então, massa molar vai ser igual. A massa molar será igual a... Quanto que dá tudo isso? 22 mais 12. Dá 46. 44. Ok. Então, isso vai dar 44. Agora, nós vamos colocar esse número aqui. 44. Ok. Devem lembrar uma coisa. Que se nós temos 1 sobre 2, ok? Esse 1 sobre 2, todo número, ou seja, se nós formos encontrar uma operação em que o denominador é o dobro do numerador, sempre vai ser igual a 0,5. Sempre. Se nós formos encontrar um denominador em que o mesmo é o dobro do numerador, sempre vai ser igual a 0,5. Ok. Por exemplo, nós temos 88. Aqui vamos ter 44. Se nós temos essa expressão vai ser igual a 0,5.
essa expressão vai ser igual a 0,5. Isso é correto. Então, aqui, vamos lá. Lembram que esse 22, ou seja, 220 é a mesma coisa que 22 vezes 10 elevado a 1. É a mesma coisa. Então, vamos lá omitir essa parte aqui de 0. Então, ficamos com isso e isso simplificamos. E aquilo vai dar quanto? O que nós simplificamos vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2. Vai dar 1 sobre 2. Ou a mesma coisa que dizer 0,5. Sim. Ok? Vezes 10. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 ou 10. Ok? Então, neste caso, teremos aqui o n igual a... Vejam, que estamos a multiplicar. Sempre que formos a multiplicar um número com vírgula, essa vírgula vai se deslocar para aqui. E neste caso, quando a vírgula desloca-se para aqui, ficamos com o número 5. Então, o número de mol neste lugar aqui é 5. Estamos juntos? Sim. Espero que a área de todos estejam. Então, tudo que nós fizemos é isto. Resumir aqui, é isto aqui. Também aquilo podemos calcular usando essa fórmula. Nós usamos essa fórmula. Mas também pode-se usar outras proporções. Por exemplo, nós sabemos que a massa molar, não é? Okay. Nós sabemos que a massa molar... Nós sabemos que a massa molar do dióxido de carbono foi quanto daquela vez? Calculamos. Foi igual a 44. 44 gramas. Mas vejam, a massa molar é dada por quê? Por gramas por mol. Gramas por mol. Então será gramas por mol. Isto significa que 44 gramas de qualquer substância, desta substância, está para uma mol. Agora, vejam qual é a massa que nos foi dada. Foi quanto? 220 gramas. 220 gramas. Então, teremos o X. E o X X. será igual a, nesse caso, É 220 gramas. a... 44. Não percebi? 220 220, vezes 1 sobre 44. 44. E chegamos naquilo que nós estávamos a fazer lá. Isto Deu 5. igual a 5. Sim. Qual é a massa correspondente a 0,5 gramas de ácido sulfúrico? Temos esses dados aqui. Agora, vamos lá calcular a massa de ácido sulfúrico. 98 gramas por Vezes mol. 4. Estamos juntos aqui? Então, Sim. uma mol de qualquer substância, dessa substância de ácido sulfúrico está para 98 gramas. Gramas por mol. Não. Está para 98 gramas. Porque isso aqui é a mesma coisa que dizer uma mol. Uma mol está para 98 gramas. Ou 98 gramas está para uma mol. Vice-versa. Agora, nos dão quantas moles aí? Esse é o nosso pedido. Ou seja, é o nosso dado. Uhum. É o nosso dado. Não, neste dado, temos um pedido. Então, vamos calcular esse pedido. O y vai ser igual a 0,5 0,5 vezes vezes 98. 98 sobre 1. Podemos não escrever o 1. Isso é só questões didáticas. Agora, qual é a metade de 98? 40. 40. Está. Já respondemos aquela questão. Ok. É importante também nós termos alguns conhecimentos básicos sobre como nós devemos converter as unidades. Se nós temos toneladas, nós temos que sair daqui, não é? Se nós temos toneladas, imagine nos dão uma tonelada. Se nos dão uma tonelada, nós temos que saber dividir essa tonelada para quilogramas. De quilogramas para gramas, e de gramas para miligramas, e de miligramas para microgramas. Então, sempre que nós vamos daqui para aqui, estamos a multiplicar. Imagine, nos dão 1 quilograma. 1 quilograma. E querem saber se corresponde a quantas miligramas. Não é? Querem saber isso? O que nós temos que fazer é que vamos dizer vezes 1000 vezes 1000. Isto é a mesma coisa que dizer 10 elevado a L. 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. Então, é isto. 10 elevado a 6, temos que pôr a unidade, né? Miligramas. Gramas. Ok, então é isto. Agora, temos aqui 1 kg. 1 kg, eles podem precisar, esses miligramas, esses... Isso aqui, não. Vale? Não. Esses, por exemplo, o caminho inverso, nos dão 1 miligrama, e eles querem saber, corresponde a quantos gramas, não é? O que nós temos que fazer, vamos ter que dividir esse número por 1000, ou por 10 elevado a 10 elevado a
3. Menos 3. 10 elevado a Menos 3. A 3. Menos 3. Porque estamos a dividir esse número por 1000. Então, se nós temos 1 sobre 10 elevado a 3, se esse denominador vai para o numerador, aqui vamos ficar simplesmente com uma expressão do tipo. Aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então vai restar 1 aqui. Então fica 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o nosso resultado fica assim. Então, se nos dá 1 miligramas, que é gramas, é só dividir por 10, ou seja, por 1000, e chegamos a esse resultado. Gramas. Estamos juntos aqui? Então, Uhum. Ok. Posso apagar? eu acho que sim. Posso apagar, pessoal? Sim, pode. Pode sim. Ok. Ok, vamos lá para outras coisas. Nós temos também os volumes molares, né? Para os volumes molares, nós precisamos saber que existe... desculpa. Ok. Para os volumes molares, nós devemos perceber que existe uma fórmula. Essa fórmula é chamada ou seja, é chamada fórmula de Clayton. Não é? Essa fórmula relaciona a pressão, o volume e o número de molos, não é? Então, podem nos dar todos esses dados aqui que estão aqui e simplesmente querem uma coisa aqui. Para converter isto, por exemplo, querem volume ou querem número de molos através dessa fórmula, que vamos usar muito até. Então, vai ser, já que o R é igual a pressão vezes volume sobre o número de mole com a temperatura em Kelvin. Ok, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o produto dos meios com os produtos extremos. Neste caso, teremos NT igual a R vezes o R, desculpa, igual a PV. Neste caso, teremos N igual a PV sobre o RT, o TR. Então, já temos o número de mole a partir dessa forma. Eles podem nos perguntar número de moles, podem nos perguntar volume, qualquer coisa eles podem nos perguntar, mas através dessa fórmula. Posso passar? Apagar? Pode. Nós temos também, essa fórmula é importante saber que vamos usar quando estamos fora das condições normais de temperatura e pressão. Vamos usar essa fórmula aqui. Se eles querem o volume de uma dada substância ou querem, por exemplo, o número de mole de uma dada substância fora das condições normais de temperatura e pressão. Haverá um dado no problema que vai nos chamar a atenção que estamos perante uma condição que estamos fora das condições normais de temperatura e pressão. Eles vão nos dar todos esses dados. Temperatura, vão nos dar volume, vão nos dar a pressão. Então nós temos que encaixar nessa fórmula aqui. Em condições padrão, o volume sempre vai ser igual a 24,5 em condição padrão. Existe condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Que é isso aqui. Existe também a condição, que é isto. Existe também a condição padrão, que é isso que nós estamos a ver. Agora, na condição padrão, a temperatura, ou seja, o volume de um gás, uma substância que está no estado gasoso, é 24,5 litros. E nas condições normais de temperatura e pressão, o volume vai ser igual a 22,4 litros. Então, temos que perceber essas, ou seja, temos que gravar esses números aqui. E principalmente este de 22,4. Principalmente este de 22,4. Agora, se o problema não nos refere que estamos perante caso de condições padrão ou condições normais de temperatura e pressão, vamos usar a fórmula de Clayton anteriormente que eu apresentei. Está? Se não já vai ficar claro nos exercícios. Agora, é importante perceber que uma mole de qualquer substância é aproximadamente, ou seja, é diretamente proporcional à sua massa molar e o seu volume molar. E também é diretamente proporcional ao número de Avogadro. Isso também é importante poderem fixar. Por exemplo, temos uma mole de ácido sulfúrico. Essa uma mole de ácido sulfúrico está para 98 gramas, conforme nós calculamos lá. E esses 98 gramas, já que esse é um gás, podemos escrever aqui estado gasoso, né? Porque só se fala de volumes quando trata-se de gases. Então, temos aqui o volume dele em condições normais de temperatura e pressão. Atenção, condições normais de temperatura e pressão. Temos essas situações. Então, temos 22,4 litros. E isso, já que trata-se de uma mole, vai estar diretamente proporcional a 6 vezes 10 elevado a quê? A 23. Agora, imagine que eles vão nos dar 11,2 litros. E eles podem perguntar quantos gramas teremos aqui, quantas moles teremos aqui e quantas moléculas teremos aqui. Aqui, por exemplo. Conseguem perceber isso? Temos só daqui, vamos calcular esse número daqui, vamos calcular esse número daqui e vamos calcular esse número daqui, conforme eu expliquei anteriormente.
Então, por hoje é tudo, não é? E próxima aula iremos ver a estequiometria que envolve as reações químicas. E muito obrigado, bons estudos, sucessos e muito sucessos.